viu, Edson? Nós vamos lá na chácara sua. Acho que o seu microfone está desligado, viu, Edson? Vou desligar aqui, meu pai. Vocês escolheram o texto, Cláudio? Mateus 6, do 8 ao 13. Ok. Positivo. É a nossa penúltima aula teórica. A próxima aula a gente encerra essa parte e já na outra a gente vai pôr a mão na massa. Depois vocês só oficializam aí no grupo aí o texto para todo mundo ter ciência. Certo? Que o senhor nos conduza. Todo mundo vendo o slide? Sim? Sim, 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 estamos vendo, sim. Está invertido novamente, professor. Ele é teimoso, sabe, Carmelo? Ele gosta de fazer isso. Professor, eu acho que assim, não sei, talvez o Carmelo tenha mais experiência do que eu nessa área, mas eu acho que quando vai para apresentar quando você põe a transparência, não, como é que fala? Para ele ficar com esses asteriscos do lado aí, que eu esqueci o nome agora. Ele fica mais ruim para passar. Com transcrição de slide. Aí, ó. Igual tá aí, ó. Mudou? Mudou. Cláudio, eu gostava quando a gente usava o outro aplicativo, que eu colocava na sua responsabilidade os slides, só que a faculdade quer que a gente use o Zoom, sabe? Mas tranquilo. Professor Jeová usa o outro. Só ele também. O Meeting. Você lembra, Luiz, que eu só usava ele? Lembra aí? Então. Vou ver lá, se o pessoal autorizar, eu volto. Então, nós vimos na aula passada o contexto histórico. Agora a gente vai trabalhar os aspectos gramaticais. Faltou um i aí no gramaticais. Depois eu corrijo e mando de novo. Mas partindo do pressuposto que vamos usar o método histórico gramatical, essa é uma parte essencial na interpretação, né? Na nossa língua, no nosso idioma, já é importante você considerar todos os aspectos gramaticais de um texto, quiçá das línguas originais, né? Por isso que há uma necessidade de se aprender o grego. Então, o intérprete da escritura deve respeitar a gramática da língua em que a passagem que ele quer compreender foi escrita. Jamais tire conclusões de um texto no nosso idioma. Vá pesquisar, vai saber, vai ver o pano de fundo primeiro. Porque as nossas traduções, no geral, são boas, mas em alguns lugares elas não conseguem atingir a intenção autoral, né? Então, o essencial é aprender o básico do idioma para você saber se virar nisso aí. Então, a gramática trata das regras que regem as formas de falar e escrever corretamente o idioma. A gramática comumente é dividida em fonética, lexicologia, morfologia e sintaxe. Vocês lembram das análises que faziam quando estudavam português, né? A fonética se ocupa no estudo dos fonemas e se aplica principalmente à linguagem falada. A lexicologia é a parte da gramática que trata da etimologia das palavras. A morfologia se dedica à compreensão da estrutura, forma, transformação e classificação das palavras. A sintaxe trata especificamente da relação entre as palavras, das regras que estruturam e coordenam as frases,
das disposições das palavras dentro da oração e das orações em períodos. Lembra quando estudávamos isso? O professor insistia com a gente para a gente fazer análise sintática, análise morfológica, e a gente ficava ali correndo disso. Mas se você não se saiu bem nessa parte, hoje vai fazer falta. Porque é uma parte essencial na interpretação. Começando pela análise sintática, né? Identificar a estrutura gramatical de um texto é imprescindível para a exegese. Sendo assim, a sintaxe tem um papel decisivo na compreensão da passagem bíblica em verificação. A análise sintática ajuda o estudioso da escritura a identificar as relações existentes entre as palavras do texto, suas disposições entre frases e orações, e estas em seus respectivos períodos. Isso facilita a compreensão da intenção autoral ao escrever o texto. Então, nós vamos voltar a fazer esse tipo de análise do texto, principalmente usando o contexto imediato, para que a gente possa compreender a intenção do autor. Então, no âmbito da análise gramatical, dá-se especial atenção à estrutura formal das palavras, mas estuda-se, sobretudo, o seu enquadramento sintático nas unidades oracionais, apurando-se o sentido pretendido pelo autor com base nas estruturas gramaticais que usou e nas combinações de palavras de que se serviu, com especial atenção a questões de tempo, voz, modo, pessoa, número. Então, nós vamos voltar a fazer esse tipo de análise, gente. Assim como no português, no grego, nós temos todos essas nuances aí dos verbos, substantivos, adjetivos. Da mesma forma, eu acredito que o português é bem mais complexo ainda. Agora, o grego tem variações extremamente interessantes. Duas questões que precisamos priorizar quando a gente for fazer a nossa análise gramatical: a etimologia e a semântica. Há um tempo atrás, dava-se ênfase apenas à etimologia das palavras. Graças a Deus, já há um bom tempo, vem se considerando a questão semântica como prioridade, não só a questão etimológica. Tratando-se da interpretação da Bíblia, e principalmente do Novo Testamento, também é muito importante compreender a etimologia das palavras. O que vem ser a etimologia, né? Etimologia diz respeito à origem e à evolução das palavras. Os alvos da etimologia são recuperar o sentido elementar da palavra em questão e descobrir como evoluiu. Então, essa condição da análise etimológica, você vai procurar entender o significado específico de uma palavra e a sua variação histórica. Por exemplo, a palavra pedra. Será que daquela época para cá o sentido mudou? A palavra estrutura. Estrutura quer dizer o quê? Então, você tem que analisar a condição etimológica dessa palavra, a origem dela, o significado que ela tinha para aquela época e perceber se o significado que ela tem hoje é o mesmo, porque a gente sabe que o idioma vai evoluindo com o passar do tempo, vai sofrendo a pressão social, né? E vão sendo inseridas no idioma várias outras circunstâncias que deixam uma palavra, às vezes, com um significado diferente que ela tinha antes. Então, é necessário observar qual era o significado da palavra para a época que ela foi usada no texto bíblico e saber se ela faz referência hoje à mesma circunstância ou se ela mudou e tem um significado mais amplo ou um significado mais restrito. Então, entretanto, a compreensão de uma palavra ou de palavras isoladas não é suficiente para perceber plenamente a proposição autoral de uma passagem bíblica. Sendo assim, é de fundamental importância relacionar os estudos etimológicos à análise semântica da passagem que se quer compreender.
A semântica é uma área da linguística que estuda o significado das palavras, frases e textos, considerando as mudanças de sentido que sofrem no espaço e no tempo. A diferença básica é que a etimologia procura entender a origem, o significado e a mudança histórica da palavra, no singular. E a semântica considera a palavra dentro do contexto e o texto em si, de forma geral. Então, o estudo semântico, ele é importante porque nós vamos nos deparar com essas duas condições aí, o estudo diacrônico e o estudo sincrônico. O que vem a ser o estudo diacrônico? Antes, as atenções estavam voltadas apenas para o significado histórico das palavras, que é denominado de sentido diacrônico. Hoje se discute também sobre o significado sincrônico, ou seja, o sentido da palavra dentro do texto de acordo com a proposição autoral. O primeiro estudo trata do campo lexical, e é também conhecido como lexicografia, enquanto o outro estudo diz respeito ao campo semântico da palavra, pois trata do estudo da palavra dentro de um contexto específico. Antigamente, dava-se ênfase apenas ao primeiro, aí, ao estudo diacrônico, a condição lexical, né? Tem muita gente que fica preso só a isso. Pega uma palavra, olha o significado dela no léxico e quer fazer ali a condição etimológica dela e acha que está fazendo exegese. Mas não é suficiente isso. Você precisa conciliar os dois estudos e considerar, além da condição etimológica da palavra dentro do texto, o seu campo semântico. Ela dentro do contexto inteiro. Então, podemos falar do estudo semântico em dois níveis. Um nível é o estudo de palavras em si, tecnicamente chamado de lexicografia. O outro é o nível do significado da palavra em seu contexto. Daí se discute o campo semântico. Em outras palavras, um trata do significado conforme dicionários e léxicos, o outro conforme o texto apresenta. Por exemplo, você pega uma palavra e quer entender o significado dela. Você vai no dicionário e olha. Porém, não quer dizer que necessariamente, quando ela foi usada num texto bíblico, ela vai ter esse significado. Por isso que é fundamental considerar o campo semântico, e não só a condição etimológica de uma palavra. Professor, Fale. a paz do Senhor, professor. Pode nos dar um exemplo de uma palavra que está no dicionário, no Aurélio, com o seu sinônimo e que do estudo da exegese ele tem um outro significado? Geralmente se usa a palavra sincero. O que você entende por sincero? Quando alguém é sincero? Eu acredito que seja uma pessoa que não falta com a verdade. Por incrível que pareça, a etimologia dessa palavra, eu já fiz uma pesquisa sobre isso para saber se era fato, vem do uso de duas palavras, Silvana, sem cera, sem enrolação. Sem cera, sem enrolação. Sem enrolação, alguém que não faz cera, alguém que é direto. Alguém que vai Você logo é feio. ao assunto. Então, olha só. Você é feio, sim, é feio. Se a gente observar por aí, a palavra ela tem um significado específico, né? E, de certa forma, não mudou muita coisa. Só que se a gente não fizer essa pesquisa, a gente nunca vai perceber. Então, esse redirecionamento... Certo, obrigada, professor. Ok. Dos estudos linguísticos que foi proporcionado pela semântica, através da inserção do estudo sincrônico das palavras na interpretação da escritura, não inutiliza e nem diminui o valor do estudo etimológico das palavras, muito pelo contrário. Ele o completa. Ambos têm a sua importância na interpretação dos textos sagrados. A harmonização desses estudos com a gramática demonstra que um estudo linguístico-gramatical dos textos da Bíblia em todos os seus aspectos
ou seja, lexicológico, morfológico, semântico e sintático, é de suma importância para a sua interpretação. Olha essa observação, e o aspecto fonético não foi destacado, porque a sua aplicação principal diz respeito à linguagem verbal oral, e não à linguagem verbal escrita, que é a que fornece material para a exegese bíblica. Tanto é que nós usamos a pronúncia erasmiana aportuguesada no grego, mas ninguém sabe se de fato era essa pronúncia, né? A gente usa a pronúncia que Erasmo adotou, então não faz sentido você ficar preso a essa condição fonética, porque o que nos interessa é o texto escrito, né? Eu vou pular essa parte da análise teológica para a gente falar disso depois na próxima aula, para considerar só o final. A próxima aula é a última aula teórica. A gente vai analisar essa condição teológica e a harmonização dos textos bíblicos, para você descobrir se, de fato, o que você percebeu no texto pode ser base para a formulação de uma doutrina, porque, geralmente, você vai pregar algo que você considerou e entendeu como verdade. Sendo verdade, é uma doutrina da Escritura. Então, a análise teológica ela é importante, mas você só consegue chegar à condição teológica do texto depois de perceber a condição histórica e a condição gramatical. Então, o que a gente percebe é que muitas pessoas usam o texto fora do seu contexto. E quando alguém diz que está fazendo exegese, vai fazer a aplicação disso num sermão lá do púlpito, geralmente ele destaca uma palavra, duas do texto e quer trabalhar sobre o significado delas. Tem algo muito interessante em relação à inspiração das Escrituras no texto de Pedro, porque quase todos os tradutores traduziram a palavra de uma forma e o sentido provavelmente pretendido por Pedro era outro. Só que já ficou algo tão sagrado no seio da igreja que é difícil você até mexer com essas coisas. Por isso que eu estou dizendo que essa condição de analisar uma palavra sem considerar o campo semântico é muito perigoso. Porque o indivíduo acha que está fazendo exegese e ele está fazendo exegese, né? Ele não está fazendo a análise correta do texto. Então, fuja dessa condição de ficar preso em palavras isoladas. A exegese pretende compreender o texto no seu contexto. Então, a análise semântica é primordial. Quando você se depara com esse tipo de pregador que quer usar uma palavra só do texto e quer ficar a pregação inteira fazendo aplicação sobre ela, geralmente, ele vai cometer vários erros. Porque o texto, por mais que possa ter uma ideia central, uma palavra-chave, não se resume numa só palavra, mas sim na proposta e na intenção do autor. Eu enviei o artigo para vocês aí. Quem, além do Luiz, quem teve coragem de ler? Eu, professor? Eu comecei a ler, professor. Então, ali a gente trabalha a questão do passo a passo, né? Passo a passo na interpretação da Escritura. É bem profundo aquilo ali, professor. Você Não acha dá para minha filha? não dá para aprender só numa lida, tem que ir fazendo e Então, olha só, lendo e fazendo. como vocês já decidiram o texto, vocês vão oficializar para mim ele no grupo. Põe lá a perícope, né? Que é o que a gente vai aprender na próxima aula, como delimitar uma perícope, como avaliar a questão teológica do texto. Vocês vão colocar a perícope aí no grupo,
E nós vamos começar a trabalhar ela sem ser a próxima aula, a outra. Nós vamos fazer a abordagem histórica, a abordagem gramatical, vamos fazer uma tradução livre do texto do grego, né? Uma tradução livre mesmo. Vamos tentar fugir da tradução idiomática, vamos tentar fazer uma tradução literal para a gente trabalhar os pormenores do texto e chegar no final ao ponto de ter condição de pregar um sermão sobre o texto que a gente fez a análise exegética. Vocês estão É a afiados? perícope do artigo, professor? Não, do texto, o texto que vocês escolheram. Ah, sim, aquele texto de Lucas. Mateus. Vocês escolheram Mateus? Mateus. Esqueci. Você A que referência. escolheu, você Mateus 20, você que Mateus escolheu o texto, 26. esquece. Eu acho que Mateus 13, né? Não Não, foi? Mateus 26, do 8 ao 26, 13. 8 ao 13. Então faz o Sim, seguinte. a história num jantar de Betânia, da mulher que ungiu Jesus, né? Com vaso de alabastro. Aí já vão perguntar se é a irmã de Lázaro, né? Mas o João fala, né? Quando a gente vai lá para João, a gente sabe que é Betânia. Agora o problema é saber se é a mesma pessoa, hein? Você sabe que isso aí Eu dá uma até- discussão louca, né? Mas a gente não vai ficar preso nisso, não. A gente vai fazer a análise mesmo, exegética do texto. Então, oficializem lá no grupo o texto, que eu já vou separar ele no grego para a gente, direitinho, vou mandar para vocês. Professor, Fale. paz do Senhor, Rafael. Sumido. Eu vi os meninos comentando no grupo mais cedo aí. Esse texto ele não é muito grande, não, para fazer essa análise? É muito grande se fosse o Salmo 119, né? Até nos 140. Professor, eu vi. a pergunta do Rafael é justamente a mesma minha. Se nós vamos analisar versículo por versículo, Não. nós temos Exegese, ali... deixa eu te explicar. Exegese não se É porque trata... a gente... Porque nós Quando a assustou gente- com o professor Jeová. Eu vi já falando Quando que não a era gente para fez com o preocupar, mas... professor Jeová, a gente foi versículo por versículo, igual aquela exposição do presbiteriano, porque Meu Deus, aquela exposição do pastor Hernandes, por exemplo, ele faz uma exposição da palavra versículo por versículo. Ó, Claro que ele contextualiza depois. deixa eu te falar um negócio. Exegese não se trata de análise versículo por versículo. A exegese é entender a intenção do autor dentro do texto. É você entender a proposta autoral. Certo. A condição de versículo por versículo geralmente é na exposição, no sermão expositivo. A exegese ela não se propõe a analisar versículo por versículo, ela se propõe a entender a intenção do autor. então Mas nós não nós- aprendeu direito, não. Nós Aprendeu, fizemos um sim. sermão expositivo. Vocês- O final Nós do fizemos nosso sermão trabalho foi um sermão Vocês expositivo. aprenderam De análise direito, de- sim, porque De vocês vão versículo ter por que... versículo nós fizemos. Não, vocês vão ter que avaliar a passagem inteira. E não tem como você descartar um versículo, mas o que eu estou dizendo é que tem muita gente que confunde exegese com análise versículo por versículo. Não, a gente vai procurar entender a proposta do autor na passagem. Por isso que Porque lá nós fizemos. Lá Ó, nós fez exegese. análise semântica. a exegese ela se propõe a analisar uma perícope. Eu vou olhar o texto de vocês com carinho para saber se ele compreende uma perícope ou se ele é maior do que uma perícope. Se ele tem Porque a gente assunto, estava. ou se ele tem mais de um assunto, eu vou avaliar com carinho o texto primeiro para ver se a gente mantém o texto de vocês ou se a gente diminui ou se aumenta. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, na próxima nós estávamos aula, falando isso. Nós Na estávamos próxima falando isso, aula- professor, lá no grupo. então, na próxima aula, a gente vai aprender a delimitar uma perícope, que é a última aula teórica, para a gente entrar, então, no texto que vocês escolheram de cabeça. Aí a Certo. gente vai fazer a análise histórica, a análise gramatical. Vamos fazer, sim, a condição
lexical de algumas palavras, se necessário for, mas principalmente análise semântica. Professor, eu pensei naquele texto, porque naquele texto a gente vai analisar o costume da época em relação a cabelo, analisar o vaso que ela usou, analisar o perfume, analisar a condição que foi aquela né, que ela se expôs ao ungir Jesus. Então, eu acho um texto riquíssimo. Já começando pelo vaso, né? Que o pessoal achava que alabastro era o líquido que tinha dentro do vaso, e a gente sabe Pois que é, não. e não era, né? Então, eu acho um texto assim riquíssimo para análise, para aprofundar nele. Mas aí o senhor vê aí realmente, o senhor analisa e vê se o senhor mantém ele, se, né? Não, se O senhor vê o que é se a grande melhor. maioria concordou, e é ele mesmo. Na Não, professor, verdade, nós professor queríamos a Cleuber, opinião do senhor, velho. ninguém É. sugeriu nada além desse texto, professor. Essa é a grande verdade. Professor, na opinião do senhor aí, como que o senhor vê esse texto? É um texto que vai dar muito trabalho? Como que o senhor vê? Surgiu esse tema, que o senhor comentasse a opinião do senhor sobre isso aí. Qualquer texto que a gente for usar vai dar muito trabalho, que a gente vai esmiuçar ele. Certo. Mas é um texto interessante. Aliás, na escritura, qual texto que não é interessante, né? Então, a gente faz isso. Oi. O senhor, professor Jeová, foi professor do senhor de exegese? Não. Ah, Quando eu cheguei na Faculdade Assembleana do Brasil, eu já tinha feito um mestrado em Novo Testamento e não tive a oportunidade de ser aluno do Jeová nessa disciplina, não. Eu fui aluno do Jeová em Antigo Testamento, quando eu fiz minha convalidação na FACEB. Muito bom professor ele. entendi. Mas eu estou admirada dos meninos estar preocupados com essa questão aí, porque, sendo que ele já passou pelo crivo do professor Jeová, ainda está preocupado com essa questão aí. Eu não estou entendendo. É porque nós sofremos muito, Vanildo. Eu também não ué. estou entendendo você, Vanilde, que você não passou É. por lá e não está Não tá nem preocupada. esquentando? E não está preocupada. Tá nem Não, esquentando. mas em nenhum momento eu não falei que eu não estou preocupada. Eu nem falei disso. Eu estou admirada de vocês, é isso que eu estou falando. Do tanto que vocês são capazes, com uma mente maravilhosa para compreender essas questões. Porque nós sabemos a trabalheira que foi, Vanilde. Vocês fizeram você não foi análise, até o foi fim. de... Não foi até o fim. Vocês fizeram análise, foi de Malaquias 3:10, foi? Foi. Do livro Foi. todo. Mas aí, Dízimo depois da e análise, vocês de- continuaram dizimistas ou pararam de devolver o dízimo? Eu sou, Eu sou, já Eu era. continuei. Eu já também. era e continuei. Eu sou dizimista também. Mas não surgiu nenhuma condição de perceber que no Novo Testamento não tem dízimo? Não trabalharam isso, não? Sim, surgiu. A gente até no sermão eu mesmo utilizei, alguns aí também utilizou, explicando sobre isso, sobre a obrigação e tal. Mas também é bem perceptível que o dízimo ele contribui, né? Ele é de coração, de livre e espontânea vontade, que ele contribui para o crescimento e desenvolvimento da igreja. Entender ele de livre e espontânea vontade é que tem que ser percebido, né? Porque geralmente quem é dizimista entende que ele é uma obrigação. Isso é verdade. Mas é por causa como que os pastores também, os pregadores transmitem, E né? se não for nesse propósito... Sabe qual que é a grande questão? É a mudança de templo. Tudo gira em torno da mudança de templo. O templo do Antigo Testamento era um modelo.
E o templo do Novo Testamento é outro modelo. O templo do Novo Testamento são vocês. E o dizimista era para sustentar o povo que cuidava do templo, que vivia lá no templo, né? Então, a discussão gira em torno aí. Tem um doutor chamado Scott Horrell, alguém já ouviu falar nele? Eu não. Ele foi professor do Marcos, viu, Luiz? Do Marcos de Prosdóximo. Scott Horrell é uma das maiores autoridades em Novo Testamento. Depois faça uma pesquisa sobre o que ele fala sobre a aplicação do dízimo no conceito neotestamentário. A nossa reunião vai cair daqui a alguns segundos.